Imagina juntar economias a vida inteira, ou, sei lá, reunir o fundo de investimentos gigantesco. Tudo isso para comprar uma área de 150 mil metros quadrados. Nossa, é muito dinheiro envolvido, né? Muito dinheiro. Uma gleba lindíssima, super bem localizada. Aí a escritura é assinada, o dinheiro é transferido, rola aquele brinde comemorativo. Uhum. E aí vem o balde de água fria. Exatamente. No dia seguinte, na hora de dar entrada no projeto de um condomínio residencial, a pessoa descobre que é juridicamente impossível construir uma única casa ali. Caramba! O terreno não serve para absolutamente nada dentro daquele plano de negócios, e o capital investido acaba de virar pó. Olha, esse é o pesadelo absoluto de qualquer pessoa que opera no mercado imobiliário. E o mais assustador é que isso acontece com uma frequência muito maior do que a gente imagina. Sério. Sim, muito. Justamente porque existe uma crença quase folclórica de que a posse da terra garante um poder absoluto sobre ela. Tipo, a pessoa acha que é dona e pronto. Hoje, a nossa missão aqui na Imersão é justamente desmontar essa ilusão. Vamos olhar bem de perto para a maquinaria legal invisível que opera nos bastidores de cada rua, cada lote e cada prédio que a gente vê. É um assunto fascinante e muito necessário. E a base da nossa conversa de hoje é um material técnico e riquíssimo vindo da Sala do Corretor. Especificamente, a gente está usando as notas de um roteiro de curso em áudio focado nos fundamentos jurídicos aplicados ao mercado imobiliário. Material excelente, por sinal. Demais. O nosso recorte de hoje foca no módulo 1, tópico 3, que disseca a estrutura do sistema urbanístico brasileiro. E olha, o ponto central que esse material levanta logo de cara é que nenhum empreendimento, seja um pequeno desmembramento ou um bairro planejado inteiro, nenhum deles nasce puramente da vontade de quem detém o título de propriedade. Aquela ideia de, comprei, paguei, o terreno é meu e eu faço o que eu bem entender. É uma fantasia total. O desenvolvimento urbano é regido por um sistema altamente restritivo e encadeado. Não tem como fugir disso. Tem uma analogia no texto que eu achei perfeita. Eles usam a imagem de uma corrente normativa. Isso, a corrente. Não são leis soltas, né? Ou sugestões amigáveis da prefeitura. É uma corrente rígida, com uma hierarquia inquebrável. Perfeito. Se um único elo se romper, já era. Pois é. Ok, vamos desvendar isso. Eu gosto de pensar nessa estrutura como o encanamento de uma casa, sabe? A água, que seria o projeto imobiliário, ela só chega na torneira, lá no lote final, se todos os canos desde a caixa d'água estiverem conectados perfeitamente, sem vazamentos. Nossa, essa analogia do encanamento é muito boa. E o primeiro grande elo dessa corrente, ou a sua caixa d'água, é a Constituição Federal de 1988. Mais especificamente, o artigo 182. O artigo 182, o que tem de tão especial nele? O fascinante aqui é que esse artigo representa um divisor de águas gigantesco na história do direito imobiliário no Brasil. Até 88, havia uma herança muito forte de uma visão mais antiga do direito de propriedade. O foco era quase exclusivamente o dono. Entendi. O dono mandava e desmandava. Exato. A Constituição mudou as regras do jogo. Ela deu aos municípios o protagonismo para planejar o território. Mas, principalmente, ela cravou a obrigatoriedade de que a propriedade atenda a uma função social. Certo, mas vamos desempacotar isso. Porque, assim, função social soa como um termo muito bonito num discurso político, né? Mas o que isso significa na prática, na hora de aprovar um loteamento de milhões de reais? A diferença é brutal na prática. Porque, tipo, se alguém compra uma fazenda gigante, de forma super legal, e paga todos os impostos religiosamente, como é que o Estado pode chegar e dizer que essa terra não está cumprida a função dela? Então, a função social no contexto urbano significa que a terra não é uma ilha isolada. Ela faz parte de um ecossistema, um organismo vivo que é a própria cidade. Tá, faz sentido. Na prática, a Constituição está dizendo que o direito individual de construir ou lotear não pode, em hipótese alguma, prejudicar o bem-estar da comunidade ao redor. Então, o coletivo ganha do individual. Sempre.
Imagina que um proprietário decide, deixar um terreno imenso e vazio bem no centro de uma área urbanizada. Ele só está ali esperando o preço subir com o tempo. A famosa engordura do boi, né? Isso! Essa terra não está cumprindo a função social dela. Ela está gerando um gargalo de infraestrutura, forçando a cidade a crescer para as bordas de forma ineficiente, gastando mais com asfalto, ônibus, tudo isso. Nossa, sim. A Constituição estabeleceu que o bem-estar coletivo, a mobilidade, a segurança, tudo isso se sobrepõe ao desejo de lucro individual do dono. Mas isso levanta uma questão essencial sobre como as leis funcionam no chão de fábrica, por assim dizer. Como assim? Bom, a Constituição é um documento filosófico e generalista, certo? Ela exige ordem e função social, mas ela não sabe, sei lá, onde passa o rio principal de uma cidade específica no interior de Minas, ou qual bairro tem mais trânsito em São Paulo. Exatamente, ela não tem como prever isso. Como é que essa ordem magna se traduz para a realidade sem virar algo totalmente arbitrário na mão de um prefeito local? É aí que entra o segundo elo da nossa corrente. Para evitar essa arbitrariedade e preencher a lacuna entre a teoria da Constituição e a lama do canteiro de obras, digamos assim, o Congresso Nacional criou uma lei federal. A famosa Lei Federal número 10.257, do ano de 2001. Ela mesma, o Estatuto da Cidade. E o texto da Sala do Corretor bate muito na tecla de que o objetivo central desse estatuto é combater a especulação imobiliária. Esse é o coração da lei. Mas como isso se dá no mecanismo financeiro e estrutural de um município, na prática? Olha, se a gente conectar isso ao cenário geral, o mecanismo da especulação clássica funciona mais ou menos assim. Um investidor compra uma grande porção de terra rural ou periférica por um valor ínfimo, bem barato mesmo. Certo. E aí essa pessoa cruza os braços e senta em cima da terra. Com o tempo, a pressão populacional faz com que a prefeitura seja obrigada a levar asfalto, rede de água, iluminação pública para perto daquela área. Tudo pago com imposto. Exato, dinheiro de toda a população. E de repente aquela terra nua passou a valer uma fortuna absurda. Não porque o dono investiu nela, mas porque a sociedade investiu ao redor dela. Uma valorização capturada de forma totalmente passiva. Perfeito. O Estatuto da Cidade surge justamente para combater isso. Ele cria ferramentas legais para forçar o proprietário a dar um uso para a terra, ou então permite que a prefeitura recupere parte dessa valorização gerada pelo investimento público. É uma mudança de paradigma enorme. E a principal engrenagem que o Estatuto usa para operacionalizar tudo isso em cada município é o Plano Diretor. Isso, o Plano Diretor. O material chama ele de a verdadeira Constituição Urbanística do município. E a definição é cirúrgica, sabe? O Plano Diretor é o documento que dita o futuro de uma cidade para os próximos 10, 15 anos. Não é uma mera formalidade que fica na gaveta do prefeito. Ele delimita fisicamente as coisas, né? Sim, a função mais crítica do plano diretor é estabelecer o perímetro de expansão urbana. Ele cria uma linha invisível, mas que juridicamente é de ferro, separando o que é zona urbana do que é zona rural. Então, o que isso tudo significa para o mercado? Voltando ao cenário de alguém que tem uma fazenda exatamente no limite onde o asfalto da cidade termina hoje. Se a pessoa quiser transformar aquele pasto em um loteamento urbano ou um condomínio fechado de alto padrão, ela precisa essencialmente esperar que o plano diretor alcance aquela área. A vontade do dono esbarra nessa fronteira e para. A regra de ouro é: uma área rural só pode receber um loteamento urbano depois de ser formalmente engolida pelo perímetro urbano. E quem decide quem é engolido é o plano diretor. Exatamente. Não dá para simplesmente aprovar um projeto residencial no meio da zona rural só porque o dono tem dinheiro para asfaltar a rua dele. O município precisa planejar como o caminhão de lixo vai chegar lá, se as vias suportam o trânsito novo. Claro, o impacto é muito além do muro do condomínio. O estatuto não está lá para impedir o crescimento, mas para garantir que a cidade não cresça igual uma mancha de óleo, né? De forma caótica, com condomínios pipocando no meio do nada e exigindo que o Estado corra atrás. Perfeito. Essa é a essência do plano diretor. Mas uma vez que a terra está do lado de dentro desse perímetro urbano, a complexidade não acaba. Ah, tá só começando. Saber que uma área é urbana é o básico.
O próximo desafio é saber o que é permitido fazer lá dentro. E isso nos leva ao terceiro elo da corrente normativa, que é o zoneamento. Isso, o zoneamento é basicamente o fatiamento do território. O plano diretor traçou a fronteira da cidade. Agora o zoneamento entra com um bisturi, dividindo o mapa em várias fatias, que são as zonas urbanísticas. E qual a grande pergunta que esse mapa fatiado responde? Ele responde categoricamente ao que eu posso fazer neste pedaço exato de terra. O material lista aquelas categorias bem clássicas, né? Zona residencial, blindada para moradias e condomínios. Zona comercial, focada em lojas e escritórios. Zona industrial, para fábricas e logística. E as zonas de proteção ambiental, que a preservação é inegociável. Pois é. E errar a zona é decretar a morte jurídica do empreendimento. Eu gosto de comparar o mapa de zoneamento com as divisões de um navio. Como assim? Tipo, se você tentar instalar o motor pesado do navio dentro da cabine de passageiros, o navio afunda. Não tem jeito. Errar a zona é afundar o projeto imobiliário antes mesmo de protocolar na prefeitura. Nossa, total, é um naufrágio do investimento. Mas isso levanta uma questão importante, sabe? Porque eu olho para essa separação tão rígida de morar aqui, trabalhar ali, comprar lá na frente, e isso soa um pouco ultrapassado. É. O urbanismo moderno critica muito isso, né? As pessoas não querem mais cruzar a cidade inteira no trânsito só para ir à padaria ou ao escritório. Pois é, e é por isso que o planejamento atual e o material foca bastante nisso e destaca muitas zonas mistas. Hoje, as cidades precisam dessa flexibilidade. Comércio de bairro, serviços e habitação convivendo no mesmo quarteirão. Isso traz vida e segurança para as ruas o dia todo. Mas ainda assim, mesmo com as zonas mistas, a lei é soberana. Tentar aprovar, digamos, um galpão logístico de alta rotatividade de caminhão no meio de uma zona estritamente residencial de baixa densidade não vai passar. Jamais. A prefeitura nem começa a ler o seu projeto arquitetônico. Pode ser o projeto mais genial e caro do mundo. A análise morre na capa do processo. O que nos leva ao nível mais detalhista e cirúrgico de toda essa engrenagem. A matemática. Exato. Nós já descemos da Constituição para o Estatuto, entendemos a fronteira com o plano diretor e fatiamos o mapa com o zoneamento. Agora que sabemos onde estamos e o que podemos construir, precisamos descobrir como construir. E os parâmetros deixam de ser mapas coloridos e viram matemática pura. Entramos na legislação de uso e ocupação do solo. O zoneamento deu o ok para o uso. O uso e ocupação do solo vai ditar a volumetria, o tamanho, as restrições físicas do que pode ser erguido naquele lote. Isso mesmo. E a sala do corretor lista 4 parâmetros matemáticos que são a espinha dorsal de qualquer projeto. Quem atua como elite no mercado tem que dominar isso. É aqui que a coisa fica realmente interessante para quem é de negócios. Vamos mergulhar neles, começando pelo coeficiente de aproveitamento, o famoso CA, e a taxa de ocupação, a TO. Isso, CA e TO. Para quem escuta a gente e está fora do mercado, parecem sinônimos. Mas a diferença entre eles é gritante. A gente podia visualizar isso mentalmente. Tipo brincar com blocos de montar, sabe? Adoro analogias. Manda lá. A taxa de ocupação dita o quão larga pode ser a base da sua torre de blocos no tapete da sala, enquanto o coeficiente de aproveitamento dita quantos blocos você pode empilhar para o alto no total. Perfeito! Essa analogia é excelente. A taxa de ocupação, a TO, é um percentual. É um freio na projeção horizontal. Então, usando o exemplo do texto, um lote de 500 metros quadrados. Se a lei diz que a TO daquela zona é de 60%... A conta é simples. A pegada do seu prédio no chão só pode ocupar 300 metros quadrados. Os 200 metros restantes são intocáveis. Precisam ficar livres de construção ali no nível do solo. E o coeficiente de aproveitamento, o CA? Ele é um número multiplicador, o potencial construtivo. Se você tem um terreno de 1.000 metros quadrados e o KA daquela zona é 2, significa que a prefeitura te permite construir uma área total somando todos os andares de, no máximo, 2.000 metros quadrados.
A matemática de como você empilha os blocos respeitando a base no tapete. Exatamente. A arte da engenharia e da arquitetura está em jogar com essas duas regras ao mesmo tempo. E, claro, respeitando os outros dois parâmetros, os recuos e o lote mínimo. Ah, os recuos. Afastamento frontal, lateral e de fundos. Às vezes o mercado acha que isso é pura burocracia para perder área de venda, né? Nossa, é a maior frustração dos investidores iniciantes. Mas a origem dos recuos é uma questão profunda de saúde pública e segurança. Saúde pública? Sim, se não houvesse recuo obrigatório, o mercado construiria um prédio colado no outro para maximizar o lucro. As ruas virariam corredores escuros, sem luz do sol, sem vento cruzado. É sobre garantir ventilação, iluminação e salubridade na cidade. Qualidade de vida mesmo. Faz todo sentido quando a gente lembra que a cidade é um ecossistema. E a quarta regra matemática é o lote mínimo, que parece seguir essa mesma linha de controle. Exato. O município estabelece que a terra não pode ser fatiada infinitamente. Se na região o lote mínimo exigido é de 250 metros quadrados, a prefeitura jamais vai aprovar que você crie lotinhos de 100 metros quadrados. Porque lotes menores significam mais famílias numa mesma rua, né? Mais famílias, mais carros, mais lixo, mais esgoto. A infraestrutura da rua tem um limite de suporte. O lote mínimo é a trava matemática da densidade populacional. É impressionante ver toda essa engrenagem girando junta. Corrente, Constituição, Estatuto, Plano Diretor, zoneamento, uso e ocupação. É muita coisa. E é por isso que o material da Sala do Corretor propõe um teste de realidade, que é fantástico. É a hora de aplicar a teoria num cenário de alto risco para comprovar a eficácia do sistema. O caso dos 150 mil metros quadrados. Esse mesmo. O investidor quer implantar um loteamento residencial gigante nessa área. Para peritos e consultores, é preciso fazer uma análise de viabilidade em 3 etapas obrigatórias. Isso mesmo, e é nessa hora que se separa o amador de quem realmente entende do mercado. A etapa 1 é olhar para o plano diretor. A área está dentro do perímetro urbano? Se não estiver, já para por aí. Exato. Assumindo que está, vamos para a etapa 2, que é o zoneamento. A zona mapeada permite o uso residencial, porque se for uma zona industrial, o projeto morre de novo. E passando por essas duas peneiras, entra a etapa 3. Uso e ocupação do solo e restrições ambientais. O projeto atende ao lote mínimo de 250 metros quadrados e, principalmente, e aqui é onde o bicho pega, como as áreas de preservação permanente, as APPs, impactam esse terreno. As APPs. Elas são o campo minado para os desavisados. Não são áreas verdes que o dono pode decidir se quer manter um bosque bonitinho ou não. São áreas delimitadas por leis fortíssimas, que não podem ser impermeabilizadas ou desmatadas. São não edificáveis. O que nos leva àquele choque inicial da nossa conversa, o erro fatal do mercado. Comprar uma gleba gigantesca, fascinado com o preço de pechincha, fechar o negócio correndo e descobrir depois que boa parte dali é área de preservação permanente ou zona de proteção ambiental. Olha, o desastre financeiro é absoluto, porque você não perde só a liquidez do capital que ficou preso em um terreno inútil para loteamento, você adquire algo muito pior, o passivo ambiental. Nossa, o passivo. Você compra o problema junto. Sim. Se a terra já vier com algum dano causado pelo antigo dono, sei lá, um desmatamento ilegal perto de uma nascente, a responsabilidade pela recuperação ambiental e as multas recaem sobre o novo proprietário. É um ralo de dinheiro infinito. É uma pechincha que vira um pesadelo da noite para o dia, apenas porque a lição de casa jurídica não foi feita. Exatamente. O estudo urbanístico prévio tem que vir antes da assinatura do cheque. O sistema urbanístico não está aí só para barrar projetos. Ele é, no fim das contas, um sistema de planejamento integrado e de proteção para quem sabe as regras. Trabalhar com o mercado imobiliário exige o domínio total dessa corrente. E o material até faz um incentivo muito legal para o aluno, vindo do professor Fernando de Queiroz. Ele recomenda baixar as apostilas técnico-normativas do próprio município para treinar na prática os cálculos de taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento da sua própria cidade. E tem que treinar mesmo, cada cidade tem sua especificidade. Com certeza. Bom,
Para amarrar essa análise, a gente viu hoje como cada metro quadrado de uma cidade está preso a essa rígida corrente normativa. Tudo para garantir a organização e o bem-estar coletivo. Isso me traz um pensamento bem provocativo que não é respondido no material, mas que vale a reflexão. Diga lá. A gente viu o quão engessado e detalhado é todo esse processo, mas com a forma como vivemos e trabalhamos mudando tão drasticamente nesta era digital, nomadismo, trabalho remoto, novos estilos de moradia, fica a pergunta: será que a velocidade com que as nossas cidades evoluem culturalmente acabará forçando os elos dessa corrente legal a se tornarem mais flexíveis no futuro? Ou vamos continuar tentando encaixar a vida moderna nesses blocos tão restritos do século passado? Que reflexão espetacular para encerrar. Fica aí, essa pulga atrás da orelha para todo mundo que acompanhou a nossa imersão de hoje. Muito obrigado pela companhia, continuem aprofundando os estudos e até a próxima análise.